Bom dia, meu nome é João Nogueira e hoje eu vou falar sobre o banco de horas estabelecido na medida provisória 927. Contudo, antes, eu quero pedir aos empregados e aos empregadores que pensem no momento que a gente vive. E eu sei que todos terão algum tipo de prejuízo. O banco de horas foi criado para preservar o emprego. O trabalhador fica em casa, não trabalha, mas recebe. E depois ele paga essas horas. Então, o empregador tem que tomar bastante cuidado com o número de horas que vai se acumular nesse banco e a forma que ele vai pagar. Irão ser acumulados quantos dias ou quantos meses? Não sabemos. Poderá ser 2 meses, 3 meses ou 4 meses de acúmulo num banco de horas, que o trabalhador recebe para manter a sua casa, a sua família. E depois ele vai pagar isso em 18 meses. É uma saída viável. Ela não alegra nenhum dos dois, mas é um caminho. Pensem nisso. Pense numa solução para preservar a sua empresa e o seu trabalhador. E agora vamos ao artigo 14 da medida provisória. Assim estabelece: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, ficam autorizadas as interrupções das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até 18 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja, criou-se um banco de horas que vai vigir somente durante o estado de calamidade pública. E ele vai beneficiar empregado e empregador. Pode beneficiar tanto um quanto ao outro. Só que ele tem que ser feito de forma escrita, ou por acordo coletivo, ou de forma individual. Ah, individual pode? Posso fazer com cada trabalhador? Pode, mas terá que ser de forma formal, escrita, tendo as regras, como isso funciona. Já os parágrafos 1º e 2º do artigo 14 estabelece os limites legais e constitucionais dessas compensações e também estabelece o poder do empregador em determinar as compensações. Aqui vai o meu conselho. Não fixe demais no artigo 14. Pegue o artigo 2º, que eu vou ler para vocês, porque ele cria a possibilidade de você fazer lei entre as partes. Diz assim o artigo 2º: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitado os limites estabelecidos na Constituição. Ou seja, eu pego o artigo 2º, eu vou fazer uma lei entre eu e o empregado, eu dou o direito dele argumentar e de eu argumentar, e dentro disso vamos escrever o nosso banco de horas, dentro do artigo 14, onde eu vou colocar as regras de como eu vou fazer depois para você pagar. Assim, o empregador sabe que ele vai criar um banco, que ele vai pagar agora, e o empregado também sabe que vai receber agora sem trabalhar, e que depois o empregador poderá cobrar essas horas em trabalho, não em dinheiro, e o empregado irá trabalhar para pagar isso, e isso fica claro no documento. Lá também deve esclarecer quais foram as situações específicas no caso de demissão, no caso de pedido de demissão, no caso de encerramento por outro motivo, justa causa, por exemplo. Enfim, estabelecer todas as regras de uma forma que crie lei entre as partes, como determina a medida provisória no artigo 2º. Isso é o que teria para falar sobre banco de horas. Contudo, a legislação também traz casos especiais, como o setor da saúde. No setor da saúde não está especificado aqui, porque lá na medida provisória, no artigo 26 e 27, estabelece regras diferentes, porque eles vão trabalhar demais, talvez vai ter que dobrar horas. Então, lá vai haver um banco em que o empregador terá que pagar o empregado, e ele também poderá, em vez de pagar, dar descanso nos próximos 18 meses. Mas esse assunto eu vou tratar depois em outro vídeo. Assim, eu deixo o meu recado aos empregadores que lutem para manter a sua empresa de pé.
e lutem para preservar os empregos. Muito obrigado.